Olá, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno, como é que está a transmissão, áudio e vídeo ok. Boa noite, Bros, Walter, Trindade. Só pegar um retorno de vocês, pessoal, para a gente poder começar. Vamos lá, beleza, tudo ok, maravilha, pessoal. Hoje já tem muita gente viajando, na véspera de Páscoa, aí, quinta-feira, aí, feriado de 4 ou 5 dias, teve algumas pessoas que emendaram também a quinta-feira, mas pelo menos feriado prolongado de 3 dias, né? Então hoje a gente está com uma audiência aí, não tantas pessoas, mas é importante aí o pessoal que ficou por aqui, né? Vamos conduzir aí, a gente tem mais uma palestra aí para tocar. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a nossa carteira direcional, que esse ano de 2005 ela está maravilhosa aí. Fechamento de hoje a gente já está com mais de 18% de lucro bruto, né? Está dando realmente show de bola aí, um desempenho maravilhoso mesmo, que deixa a gente bastante animado. E todo mês a gente repete essa palestra, é uma palestra que tem periodicidade mensal, mesmo quem já participou das anteriores, eu sempre gosto de passar para vocês o que mudou da anterior para essa daqui, quais são as novidades, e é um momento importante também para que vocês tirem as dúvidas do funcionamento da carteira. Eu sei que para muita gente ela não é mais novidade, mas é importante, esse é o momento certo para a gente poder esclarecer bem as dúvidas. E, pessoal, hoje eu estou apenas com uma máquina aqui para transmitir e fazer o acompanhamento, então é bastante importante, se a gente tiver alguma interrupção, por algum motivo aí o sinal for perdido, vocês coloquem aí no chat, caiu tudo aí, para a gente poder retomar. Vou ficar bastante atento nas perguntas de vocês, né? Porque se cair, eu posso eventualmente perceber tardiamente. Então é importante, se tiver algum problema, vocês já coloquem de bate-pronto aí no chat, para a gente poder retomar. E para que vocês possam ficar tranquilos também, todas as palestras que eu faço, palestras, chats, hoje eu fiz o chat de fechamento do mercado às 4h45, né? E agora a gente está fazendo mais essa palestra, eu sempre jogo lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Evandro Espaço Lima. Excepcionalmente hoje, o chat da tarde, eu ainda não consegui jogar lá no YouTube, e essa palestra de hoje também vai ser jogado lá. Mas, independentemente disso, a partir de amanhã, mais tarde no sábado, vocês podem procurar, quem quiser rever, né, lá no meu canal do YouTube, que tanto o chat, fechamento do mercado de hoje, quanto essa palestra que a gente está começando agora, vão ficar disponibilizados também lá, para que vocês possam revê-la. Bom, vamos falar rapidamente aí do funcionamento da carteira, né? E eu gostaria principalmente que vocês fossem colocando as dúvidas de vocês quanto ao funcionamento, que é bastante importante que vocês entendam a dinâmica dela, né? Para que quem quiser pegar carona aí com as indicações que a gente vai passando, possa também fazê-lo aí da melhor forma possível. Deixa eu dar uma reduzida aqui na minha tela, para que a gente possa falar sobre ela. Bom, aqui dentro do site da Rico, vocês têm essa abinha aqui, análise de mercado, carteira gráfica direcional, que vai cair exatamente nessa página aqui que vocês estão vendo aqui na frente. Esse ano, a gente introduzimos também operações de day trade com o mini índice, né? A carteira ela trabalha com capital teórico de R$100 mil, e desses R$100 mil teóricos, a gente está destinando R$1.000 para operações de day trade com o mini índice. Então vejam vocês aí que a gente está destinando apenas 1% do capital total da carteira para essas operações de day trade. E por incrível que pareça, esses R$1.000, que é uma parcela ínfima dos R$100 mil, representa apenas 1% da carteira, estão tendo assim um desempenho fantástico, né, nesse ano, e praticamente essas operações de day trade, elas são aí responsáveis por todo esse forte desempenho que a gente está conseguindo até esse presente momento. Espero que a partir de agora, né, deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês. Espero que a partir de agora, onde finalmente o nosso índice Bovespa
depois de um início de ano totalmente indefinido de lado, sem tendência, isso acabou gerando uma série de stop loss nas operações que não fluíram, né? Que a gente possa também começar a colher frutos das operações de swing trade, que é o foco da carteira, né? Onde a gente tem 99% do capital em operações de swing trade. Mas até esse momento, esse desempenho muito forte da carteira, de quase já 19% até o fechamento de hoje, estão graças às operações de day trade com o mini índice. Mas por que eu aloco apenas, então, se está dando tão certo? Alguém vai me perguntar, por que você aloca, então, só 1% do capital, do total, não coloca uma porcentagem maior? Pela simples razão que essa carteira, ela tem um gerenciamento de risco de 5%. Ou seja, toda operação que a gente abre, se tudo der errado, a gente compromete no máximo 5% do capital total da carteira. Ou seja, a gente consegue aí ter boa parte do capital preservado para outras operações, que é bastante importante para que a gente consiga aí, sobreviver no mercado, né? Num primeiro momento, preservando o nosso capital. E nas operações de day trade, a gente trabalha aí com stops, né, que seriam aí, pontos de saída, se não der certo, com stops bastante altos, que podem, eventualmente, se eu colocar um capital maior, podem comprometer o meu montante principal. É bastante comum em operações que a gente está iniciando no day trade, eu tenho um stop aí, desses R$1.000, um stop que está pegando R$300, R$400, R$500 de stop, quer dizer, seria uma coisa totalmente inconcebível numa operação de swing trade. Imagina eu fazer uma compra de um determinado ativo, né, onde se der errado eu perder 30% do meu capital, 40%, 50%. Quer dizer, se a gente fizer isso daqui, simplesmente a gente está fadado aí numa operação que não der certo a quebrar totalmente. Então esse é o motivo pelo qual a gente trabalha com os pés no chão, né, com capital bastante reduzido nos day trades. Mas a gente está com um índice de acerto bastante positivo. Bom, então como eu estava falando, esse ano a gente está trabalhando 99 mil em swing trade e R$1.000 no day trade. Gerenciamento de risco de 5%, o que seria isso daqui? Se eu tiver com todo o meu capital alocado em operações na carteira, direcional, por que direcional? Porque ela trabalha tanto na compra quanto na venda. Mas vamos pensar apenas em operações de compra. Vamos arredondar esses 99 para R$100.000. Digamos que eu estou com a minha carteira 100% comprado, com vários ativos. Todas elas têm um ponto de entrada, um objetivo onde eu quero chegar e um ponto de saída se não der certo, que é o stop. O stop dessas operações somadas, ele vai comprometer no máximo R$5.000, que seria 5% da carteira. Ou seja, se todas as operações derem para trás, a gente vai perder no máximo, quer dizer, a gente vai perder esses R$5.000, ainda tendo 95% do capital total preservado. Então ela tem esse mecanismo de defesa, né, para a gente não meter os pés pelas mãos, né, e trabalhar sempre com bastante segurança. Como eu falei para vocês, ela opera tanto na compra quanto na venda. Nesse momento eu não quero falar muito em venda, porque o nosso mercado aqui está entrando em tendência, felizmente, tendência de alta, né? Então vamos focar as nossas atenções apenas em operações na compra. Mas se precisar entrar em operações na venda, ela tem um mecanismo que simula situações reais através do aluguel de ações, né, onde é colocado aí um bloqueio financeiro em função das margens que determinado ativo requer na venda, né? Mas como eu falei para vocês, não quero focar muito nesse ponto de venda, porque meu foco nesse momento seria em operações de compra. Mas se precisar, a gente tem aqui o mecanismo para poder entrar na venda também. E em operações de venda, o bloqueio sempre D+4, porque precisa o ativo estar liquidado financeiramente. E mais um dia para devolução da margem. Sempre valores brutos, né, sem considerar corretagem, aluguel, imposto de renda, etc. E aí tem um critério de pesos para alocação desses ativos. O critério que eu utilizo seria o seguinte: se esses ativos pertencerem à carteira teórica do IBOV, eles vão ter um peso 2,
porque normalmente os ativos que pertencem à carteira teórica do Ibov têm uma liquidez melhor, né? Então a gente fica mais fácil para a gente se desfazer da posição. Quer dizer, se eu comprar um lote maior, eu vou ter mais facilidade na hora de sair da operação, me desfazer dessas posições. Então, por isso eu tenho peso 2. E se os ativos não pertencerem à carteira do Ibov, eles vão ter um peso 1. E aí eu tenho uma condição onde, mesmo tendo grana na carteira, não entra mais nenhuma operação, que é essa condição chamada Stop Breaker. O que é esse Stop Breaker? Eu tenho sempre um mix na minha carteira entre 8 até 16 ativos. Se todos pertencerem à carteira teórica do Ibov, vão ser 8, se nenhum pertencer, 16. Como na prática eu tenho sempre alguns que pertencem e outros que não pertencem, a gente vai ter sempre uma variação entre 8 e 16 ativos no total. Então, digamos que eu atingi essa quantidade máxima de ativos e tem financeiro na carteira. Posso abrir uma nova operação? Não posso. Por quê? Porque eu já estou com a condição de quantidade máxima de ativos atingida. Ou eu tenho esse limite máximo de perda de 5%. As minhas operações aí ainda estão com stop no vermelho, né? Já estão consumindo esses 5% de perda máxima e eu tenho grana para novas operações. Posso entrar? Também não, porque eu já estou consumindo toda a minha margem de risco aqui do 5%. Então, nessa condição, mesmo tendo financeiro na carteira, eu não vou abrir novas operações, até que o quê? Se for por quantidade, até que diminua essa quantidade, ou seja, alguma operação seja encerrada. Se for por risco, até que esse risco diminua. De que forma que ele pode diminuir? Quando eu levar o stop de alguma operação lá para a zona de lucro, né? Ou melhorar um pouco esse stop. Aí ele pode me dar margem para uma nova operação. Deixa eu ver como é que está o retorno aqui. Garra Trader está com uma sugestão aqui. Evandro, sugiro que você aumente um contrato no mês seguinte a cada R$1.000 ganho no término do mês. Trabalharia só com o lucro. O que você acha? É uma ideia aqui interessante, Garra Trader. Vou dar uma estudada aqui na sua sugestão, né? Como a gente já está com um lucro bem assim, bem palpável, né? A gente pode dar uma estudada se realmente vale a pena. O grande perigo que eu teria um pouco de receio é a gente começar a crescer muito os olhos. Por quê? Hoje, por exemplo, o que eu faço? Com R$1.000 eu trabalho com 5 mini contratos lá no Day Trade. Com R$2.000 eu trabalharia com 10. Daqui a pouco eu estou com como é que se diz? Uma quantidade aí com R$5.000, com R$10.000, estou com uma quantidade grande de contratos, aí eu já começaria a trabalhar não mais com mini índice, e trabalhar já com contratos cheios. Só que também tem um detalhe. Day trade a gente tem que ser extremamente frio. E eu já percebo lá no fórum, muita gente ali fica ali, a hora que entra numa operação, dá aquele calor grande, né? Por quê? Porque day trade é adrenalina pura. Quanto maior o capital que a gente estiver trabalhando, maior vai ser o estresse emocional. E muita gente não consegue conduzir bem esse estresse com uma quantidade aí grande de contratos. Eu já tive retornos no fórum de pessoas que, quando operam, por exemplo, 1 ou 2 contratos, se dão muito bem. A hora que aumenta a quantidade de contratos, né, aí a coisa começa a dificultar. Por quê? Porque o emocional começa a falar mais alto do que todo aquele setup que a gente está desenvolvendo para essas operações darem certo. Mas, de qualquer forma, eu acho uma ideia interessante, né? Em função do alto índice de acerto que a gente está tendo, realmente dá muita vontade mesmo de aumentar. Mas eu preciso, de qualquer forma, verificar no balanço geral como é que vai ficar essa situação com relação ao controle de risco total. Mas eu acho uma ideia válida para, pelo menos, a gente dar uma estudada. Vamos lá. Aqui, por enquanto, eu estou falando das operações de swing trade, né? Como é que são feitas as indicações das entradas na carteira direcional? Tem uma seção, esse aqui é o Fique de Olho de hoje.
eu ainda não dei uma rastreada nos ativos para verificar os ativos que eu vou colocar nos de olhos de segunda-feira. Mas todas as operações de swing trade, eu coloco lá nessa página da carteira uma seção chamada Fique de Olho, né, com aqueles ativos que eu estudei, né, e se atingirem determinado preço, eu vou efetuar uma compra ou uma venda. Nesse momento, como eu falei para vocês, eu estou de olho apenas em operações de compra, né? Então hoje eu tinha esses dois de olhos, um com Ambev e outro com Cyrela. A ideia de colocar esse fique de olho seria a seguinte: tem pessoas que não conseguem acompanhar o pregão durante o dia, em função do trabalho, ou conseguem acompanhá-lo apenas de forma parcialmente. Então a ideia do fique de olho é para que vocês possam antever as possibilidades com antecedência, né? E conseguirem programar essas operações com antecedência. Então, a ideia é sempre colocar a primeira possibilidade e depois a efetivação da entrada, porque quando sai no HB via operando com você a operação, já está no ponto, ou eventualmente ela já está até passando do ponto. Então, a ideia é que vocês consigam entrar naquele melhor momento. Então, por isso que é colocado sempre esse fique de olho com antecedência. Todo dia, quando termina o pregão, dou uma geral nos ativos, né? Aquilo que eu acho interessante, eu coloco no call do pregão seguinte, porém, no intraday, à medida que o pregão vai se desenrolando, podem aparecer outras oportunidades. E quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou lá no fórum, passo a indicação, então no fórum vai estar lá sempre em primeira mão, em seguida eu venho aqui nessa página da carteira e acrescento aquela possibilidade. Então é interessante também, mesmo aqueles que não acompanham o pregão full time, de tempos em tempos, dar uma olhadinha lá na página da carteira direcional para ver se eventualmente entrou algum de olho novo, né? Alguma operação que possa ser passível de startar. Então vamos lá. Entradas. Preferencialmente após a primeira hora do pregão. Por que eu coloco preferencialmente após a primeira hora do pregão? Que seria um momento onde os preços estariam mais consolidados. Porém, tem algumas situações, né, quando eu sinto que está num momento mais positivo, né, ou eventualmente uma entrada que praticamente se deu num pregão anterior, por muito pouco não passou, mas já está com start muito justo, né, em algumas situações eu já valido essa entrada mesmo antes da primeira hora. Então, por isso que eu coloquei a palavra preferencialmente. A maior parte dessas entradas dos de olhos, elas são efetivadas depois da primeira hora. Porém, como toda regra tem exceção, né, algumas vezes eu valido alguma operação antes da primeira hora. Para efeito de operando com você, para sair lá no HB de todo mundo, o operando com você, ele só é efetivado depois das 11 horas. Então, não tem como soltar um operando com você antes das 11. Agora, para minha carteira, eventualmente uma ou outra operação pode ser acionada antes da primeira hora do pregão. Quando isso acontece também, eu vou lá no fórum e coloco ali aquela possibilidade, olha, compra do ativo tal, né, está sendo acionada agora, conforme o de olho colocado, e o operando com você será colocado mais tarde, aí depois das 11 horas. E, eventualmente, pode nem ser colocado. Por quê? Porque já teve situações de um ativo que ele foi acionado antes da primeira hora, o ativo depois disparou, chegou lá no horário das 11 horas, não tinha mais como colocar o operando com você, por quê? Porque o preço já estava tão acima do ponto de entrada, ou seja, não teria mais como passar a operação, porque o operando com você também, ele tem uma tolerância de 0,5% sobre aquele preço que a gente coloca. Então, já teve situações também que eu não consegui passar o operando, porque simplesmente o preço passou por aquele ponto que a gente determinou para entrar e foi embora. Quando deu 11 horas, já estava muito fora. Mas são situações específicas, né? No geral, as entradas a gente tem passado depois das 11 horas, né? E então tem coincidido as efetivações com a colocação dos operandos com você. Principalmente no início do ano, das operações de swing trade, a gente levou, como comentei com vocês, naquela situação de mercado sem tendência, uma série de stops, né? Então a gente teve um desempenho bastante ruim nesse início de ano com essas operações de swing trade. O que eu fiz? Baseado na experiência positiva dos day trades,
eu fiz eu fiz backtest em todas as operações que já tinham sido encerradas, né, e verificado o que a gente poderia melhorar para que as próximas operações tivessem aí uma performance melhor. Então, aproveitando aí uma série de regras que a gente tem nas operações de day trade, o que eu fiz? Eu adaptei algumas dessas regras para o swing trade e a gente, do mês passado para cá, né, já começou a aplicar nas novas operações. O que foi que mudou? Eu tinha uma regra de 2,5%, que era muito parecida com a regra do André dos 3%, que era quando uma operação avançava, no meu caso, 2,5% a favor aí do trade, né, a gente pegava o preço de fechamento e dividia por 1,025. Eu otimizei essa regra em função do backtest que eu fiz, ela não é mais regra dos 2,5%, e sim passou a ser regra dos 2%. E ao invés também de considerar o preço de fechamento, ela considera o quê? Ela considera, no caso de uma operação de compra, a máxima que ela atingiu no dia. Por quê? Porque eu percebi também movimentos bastante fortes aí de determinado ativo, chega no finalzinho, ele encolhe o movimento, né? E depois no dia seguinte começa a dar para trás. E fala, puxa vida, se eu tivesse aí com o meu stop aí um pouco... tivesse com o meu stop já modificado, eu conseguiria sair dessa operação no lucro, e em função disso a operação não fechou com 2,5% de lucro, né? Mas durante o dia ela teve 3%, 4%, sei lá, foi muito positiva, mas fechou um pouco abaixo desses 2,5%, digamos, fechou com 2%, e eu não consegui fazer a alteração do stop. No dia seguinte desandou, ou seja, tive chance de levar a operação para o lucro e acabei agora já estou na zona de prejuízo novamente. Então, o que eu faço? Para contornar essas situações, eu pego agora, a partir do mês passado para cá, estou pegando a máxima que atingiu no dia e dividido por 1,02. Aí eu faço a modificação do meu stop. E quando o preço de fechamento estiver abaixo desse cálculo que você fez. Já aconteceu isso comigo. Conflito, né? Eu faço pelo um ativo que ele, digamos, ele no decorrer do pregão teve uma máxima de 4, 5% e fechou, por exemplo, com 1,5% de alta. Aí eu aplico a regra lá dos 2% e o stop ele deu bem acima do preço de fechamento. O que eu faço? Então, nesse caso, havendo conflito com o preço de fechamento, eu pego o preço de fechamento e coloco o stop 1 centavo abaixo, para não ter conflito. Porque eu não posso ter um stop acima do preço, né? E se não voltar mais naquele preço, como é que fica? Então, nessa situação, o stop ele vai ficar 1 centavo abaixo do preço de fechamento. Mas, no geral, a gente já está aplicando essa regra. Hoje, por exemplo, 2 operações de swing que performaram muito bem, que foi a Hipermarcas e a CETIP, né? A gente já aplicou essa regra dos 2% pela máxima do dia e os stops já foram melhorados ainda mais dessas 2 operações. Então, com essa introdução dessa nova regra, a gente está conseguindo o quê? Mesmo naquele momento difícil que foi do início do ano, que eu espero que daqui para frente as operações comecem a fluir mais, a gente está conseguindo tirar um pouquinho a mais de lucro delas. E também minimizando operações que começaram bem e depois deram para trás. E uma outra situação aí, essa daqui eu ainda bobeei com um ou outro ativo que acabei não aplicando por não observar, que é a regra de inversão de movimento. Essa regra, independentemente da operação estar no lucro, estar no prejuízo, digamos, uma operação de compra, começou, subiu, e num determinado dia voltou e sinalizou topo. Peraí, eu estou comprado, a minha expectativa é que a próxima perna de alta atinja lá determinado objetivo. Mas não chegou lá, em determinado momento aqui, ela, ou mesmo pós-entrada, ela já deu para trás e formou um candle vermelho ali, indicando o topo. E aí, o que eu faço? Vou manter o stop até o final, seja o que Deus quiser? Bom, em função disso daí também dessa condição que a gente ficou numa situação bem vermelha com as operações de swing trade
também no início do ano. Então, o que eu fiz também? No day trade, a gente tem esse mecanismo de proteção. A operação inicia com um stop grande, porém, independentemente se ela está no lucro ou prejuízo, sinalizou mudança de direção, a gente já modifica o stop. Então, também introduzi essa regra no swing trades, ou seja, se eu tiver que sair no prejuízo de uma operação por inversão de movimento, esse prejuízo já vai ser menor do que aquele prejuízo inicialmente planejado. Hoje, uma que saiu nessa condição foi uma operação com Suzano, SUS B5. Deixa eu até pegar o gráfico dela, que aqui, como a gente está falando de sinalização gráfica, então, para mostrar aí para vocês como é que funciona isso daqui. Suzano. Foi uma operação aí que começou muito bem, né? Ela está firme aqui em tendência de alta. O meu start, ele veio acima quando rompeu aqui esses 14,50, né? Só que é um ativo atrelado ao dólar. O nosso mercado aqui finalmente engrenou para cima e o dólar começou a recuar, e a Suzano, como também é atrelada ao dólar, sentiu essa situação. Bom, meu stop original estava aqui abaixo de 13,52, mas formou essa condição aqui de topo. Então, o que eu fiz? Ontem, a gente estava aqui nessa situação. Formou essa condição, essa sinalização de topo. O que eu fiz? Não estou no lucro ainda, mas eu coloquei o meu stop aqui abaixo de 14,28, ficou meu stop em 14,27. Hoje eu acabei saindo da operação no finalzinho do pregão, né, em 14,27, nessa confirmação de topo. Saí no prejuízo? Saí, mas um prejuízo menor do que se deixasse até o stop original de 13,51. Então, ou seja, se eu tenho mecanismos de proteção de lucro para cima, mas que podem também me trazer saídas prematuras de operações, eu tenho que contrabalançar a parte de baixo também. Por quê? Porque senão, quando não dá certo, quer dizer, quando dá certo, eu pego um lucro pequeno pelos mecanismos de defesa. E quando dá errado, eu vou até o final com aquele stop original. Ou seja, se eu continuar trabalhando dessa forma, a chance de ter perdas grandes e ganhos pequenos vai ser grande, né? Quer dizer, mesmo que eu tenha um número de acertos bom de operações, eu tenho uma possibilidade grande de ficar no prejuízo. Por quê? Porque para baixo eu respeito o stop até o final, e para cima eu vou segurando o lucro e eventualmente saindo prematuramente das operações. Então eu tenho que ter uma condição equilibrada aí para os dois lados. E no day trade isso já deu bastante certo, então eu estou trazendo também essa condição para as operações de swing trade, independentemente de estar no lucro ou prejuízo, eu estou já com esse mecanismo protetivo de saída da operação. Sair com prejuízo hoje, um prejuízo menor do que aquele inicialmente planejado, e está tudo certo, né? Tem muita operação no lucro, né? Agora que o mercado está engrenando para cima, a gente está conseguindo aí reverter essa situação negativa de swing, né? Que já foi bem pior, então a gente está conseguindo levar isso para frente, e a ideia é o mercado pegando tendência, que a gente também consiga aí deslanchar com esses swings, que aí vai ser, nossa, maravilhoso. Por quê? Day trade fluindo aí de vento em popa. E swing também, quer dizer, os dois lados ajudando, essa carteira aí só vai ter tudo lá para bombar. E tem mais uma condição aqui com relação das regras, né, de movimentação de stops. Também tem algumas condições. Isso daqui eu comecei a introduzir já desde o final do ano passado, quando a gente estava nas vésperas das eleições, que eu chamei de quê? De eventos pontuais com forte mudança de direção. Aconteceu alguma coisa muito específica aí, que o preço estava numa direção, por algum motivo começou a voltar tudo para trás, o que a gente pode fazer? Abortar as operações, ou seja, antecipar as saídas. Então, por algum motivo, algum evento pontual que possa vir a acontecer, a gente pode antecipar as saídas. Digamos, hoje o nosso índice, vou pegar aqui o gráfico do Ibov, nosso índice, show de bola,
rompeu essa resistência aqui de 52.320, confirmou a retomada da tendência de alta e tem tudo aí para seguir em frente por esse candle que ele deixou. Porém, se vocês olharem essas duas linhas verdes aqui, ele começa a trabalhar dentro de um canal de alta. Digamos que na segunda-feira ele resolva, não tem nada sinalizado nesse sentido, mas ele inicia um processo de correção e começa a cair muito forte, sinalizando que realmente vem correção mais forte. Nada que comprometa essa nova tendência de alta, porém que a gente possa vir a ter aí alguns dias aí negativos com mais força. E aí, acontecer isso daqui, eu vou deixar as operações paradas, operações quase todas elas estão no lucro, sem tomar nenhuma ação. Isso seria um evento pontual aí, passível aí da gente antecipar as saídas, né, e esperar a coisa acalmar novamente e voltar a subir para retomar aí as operações. Então, isso é o que eu chamo aqui de eventos pontuais também, que podem, no caso, acarretar saídas antecipadas. Então, praticamente, a gente tem no swing essas três regras, né? 2%, que foi aquela antiga regra dos 2,5% otimizada, essa daqui nova, inversão de movimento, né? Surgiu a partir das operações de day trade para minimizar os stops, né? Quando a gente percebe que vai desandar, para não deixar a coisa desabar de vez, e essa situação aqui de eventos especiais pontuais com forte mudança de direção. Vamos ver se está tranquilo aqui para a gente poder continuar. AG, eu acho que você deve manter os planos, pois muitas pessoas que operam com poucos contratos... Ah, tá, falando do day trade. A princípio, AG, eu vou continuar mantendo da forma que está. Apenas eu vou dar uma avaliada, né, foi uma sugestão interessante do Garra Trader, né, mas a princípio eu devo manter, até porque hoje eu estou usando 1% do capital da carteira para essas operações de day trade. Se eu for também pegar uma quantidade maior de contratos, de 1%, ele pode começar a representar uma porcentagem maior, porque à medida que a carteira vai engordando, nesse momento aqui, deixa eu pegar ela aqui, baixa aqui a carteira gráfica direcional. Vou aumentar aqui um pouco o zoom. Nesse momento a carteira, ela está com operações fechadas com 18.660 de lucro. Se eu fosse encerrar tudo hoje, 19 mil, quer dizer, quase 20% de lucro. Ela começou com 100 mil reais. Agora, para as operações, os 5% que eu estou considerando nas operações de swing trade, é os 5% do capital somado. Então, já não está mais, ele começou com 99 mil, já não é mais 99 mil, é quase aí 118, 120 mil aproximadamente. Por quê? Porque a carteira ela engordou mais e esse percentual aumentou. Se eu começar a aumentar muito isso daqui, ele pode também, de repente, meu gerenciamento de risco de 5% já não é mais 5%, é 6%, é 7%, enfim. Então, a princípio, eu devo manter. Porém, é uma condição aí para a gente estudar, né? Não coloquei que eu vou alterar, mas a princípio eu devo manter, e eu concordo com você ali, o público aí que opera com esses mini contratos, normalmente é um público com um capital menor, que opera com poucos contratos, né? Então vamos tentar mais ou menos aí trabalhar com uma quantidade menor. Até porque o emocional ele vai ficar muito mais tranquilo, né? Por quê? Para mim, por exemplo, esses R$1.000 que eu estou colocando, se der PT, o que é PT? Perda total. Se eu perder todos os R$1.000, tudo bem. Fica fácil eu recompor, porque a minha carteira ela trabalha com R$100.000. Eu pego mais 1.000 do meu capital total e está tudo certo, né? Agora, se eu começar a comprometer uma porcentagem maior, né? Opa, essa recomposição aí pode não ser aí tão fácil de ser feita. Mas tem os prós, tem os contras, né? Vamos dar uma analisada geral. Garra 3. Então, pega a máxima, o mínimo do dia, diminui 2% e leva o stop
para esse ponto. Tá, para as operações de swing trade. Sim, se eu for uma operação de compra, eu vou pegar a máxima do dia, perfeito, tiro 2% e levo o stop para esse ponto, que foi o que já aconteceu com essas duas operações, hipermarcas e CETIP. Hipermarcas, máxima do dia, 21,05. 21,05 dividido por 1,02 chegou nos 20,64 que está aqui. CETIP, máxima do dia, 33,46. Dividido por 1,02, cheguei nos 32,80. Exatamente isso. Agora vamos falar aqui, segundo ponto da carteira, que são as operações de day trade, que isso daí realmente está mexendo muito com a moçada, porque realmente essas operações elas estão com índice de acerto muito bom. Hoje a gente levou aí um stop na parte da manhã que acabou comprometendo o desempenho geral do dia, mas no geral aí o resultado com essas operações de day trade, pelas regras que a gente instituiu, estão sendo aí maravilhosos. Para vocês terem uma ideia aqui, nessa carteira que vocês podem baixar o PDF lá, através daquele botão ali que eu mostrei para vocês, baixa que é a carteira direcional, tudo que está pintado em azul são as operações que fecharam positivas e tudo que está pintado em branco são as operações que fecharam negativas. Se vocês olharem tudo que começa aqui com IN, são os contratos do MINI, vocês podem ver que a grande maioria das operações fecharam aqui positivamente. Porém, também vocês vão observar aqui que os lucros, no geral das operações, tem vários lucros pequenos, mas o importante é que são o quê? São operações lucrativas, quer dizer, vocês estão fechando com lucro, pequeno ou maior, todo lucro deve ser comemorado. E por que a gente está com esse alto índice de acerto nessas operações aqui de day trade? Pelo setup que a gente está desenvolvendo, fazendo backtest em todas as operações, né? Então são setups, qualquer movimentação um pouquinho diferente a gente já pega, já defende o lucro, né? E com isso a gente tem conseguido muito resultado positivo, que é o mais importante. É o quê? É conseguir a obtenção de lucro, maior ou menor, não importa. Mas então a gente está com uma situação de stops bastante minimizadas, né? E a quantidade de lucro bastante grande. Porém, no dia de hoje, a gente levou um stop que eu considero significativo, né, para os day trades nas operações, um stop aqui de R$235. Foi uma operação que foi feita na manhã. R$235 de R$1.000 é o quê? É 23,5% desses R$1.000. Quer dizer, é um stop aqui que, se fosse uma operação de swing trade, simplesmente inconcebível. Eu não posso ter uma operação que eu entrar, assumir aqui um limite de perda de 23,5% aí do meu capital. E esse stop inicial ele estava até maior. É porque a gente aplicou uma das regras, que foi a de inversão de movimento, onde esse stop foi diminuído, mas deu 23,5% aqui de perda. Então é por isso que, apesar da gente estar com um índice de acerto muito, muito alto, que vocês tenham em mente que situações de perda podem acontecer e vocês precisam estar preparados, né? Então o ideal é colocar ali no day trade, nem que seja para operar um contrato, 2 contratos, não importa. Coloca uma quantidade pequena mesmo, mas coloca na cabeça de vocês, olha, esse dinheiro aqui é o dinheiro, sei lá, da balada, do cinema, aí, o que eu juntei aí para sair nesse final de semana, e não contem com ele. Já considera que o dinheiro foi perdido, foi gasto aí em lazer, em diversão, que vocês fizeram qualquer outra coisa, para quê? Para vocês estarem com a cabeça de vocês, com o emocional, super tranquilo. Se perder, tudo bem, vamos para a próxima aqui, porque se vocês não tiverem a cabeça bem no lugar, a chance de incorrer em erros, ela é grande. A pressão aumenta, né? Imagina você está trabalhando aí, por exemplo, faz de conta que em vez de eu trabalhar com R$1.000, que eu estivesse trabalhando com R$10.000, 10 vezes mais. Tá, aí tive essa perda de R$235. R$235 não vai ser mais 235, vai ser 2.350. Isso com certeza ali de R$10.000, ele já causa um abalo grande aí
na parte emocional de vocês. Então, é o lado ruim de você trabalhar com muitos contratos. Eu acho que trabalhar com poucos contratos, né, dá uma tranquilidade para a gente conseguir aí fazer essas mudanças sem grandes traumas, e quando não der certo, tudo bem, perdi aquilo lá, vamos para a próxima, minha cabeça está tranquila. Agora, aumentar muito a quantidade, aí o estresse, a pressão vai ser maior, né, e aí a chance de fazer burrada, né, ou principalmente a operação está dando certo, por exemplo, com 10 mil reais, eu tenho o objetivo aí de ganhar, sei lá, 300 pontos, 500 pontos, tá? Com R$ 1.000, isso daí daria o quê? 300, 500 reais. Eu vou, numa condição normal, eu vou deixar essa operação fluir até esses 300, até esses 500 reais. Agora, digamos que eu estou trabalhando aí com o quê? Com 10 mil reais. A hora que eu já tiver com R$ 1.000, que seria o equivalente a 100 reais, com R$ 1.000, falo, nossa, já subiu muito. Não, vou garantir logo esses mil já está bom demais aqui, e já vou sair fora. E eu poderia ter encerrado a operação com o quê? Com 3 mil, com 5 mil de lucro. Saí cedo demais, por quê? Porque eu já vi um número grande, já falei, não posso perder esses 1.000 que ele está me dando nesse momento. Deixa eu já garantir e já encerrar logo essa operação. E, em função do emocional, sair prematuramente aí da operação. E no sentido contrário, a operação começa a dar para trás, mas não atingiu aquela condição de stop. Ela começou a recuar, mas foi uma oscilação natural do preço, mas como eu estou trabalhando aí com volume financeiro maior, eu estou no negativo, naquele negativo já começa a sobressair e fala, nossa senhora, estou perdendo muito aqui, vou encerrar logo antes que isso daqui desande de vez. Mas não está numa condição de stop, não está numa condição que a gente determinou para a saída. Pelo emocional, por dar um pequeno recuo também, já abortei prematuramente a operação, ela recuou um pouquinho no instante seguinte, voltou, foi lá para cima e acabou fechando positivo. Aí você vai falar, que raiva, por que eu fui encerrar essa operação e não deixei ela acontecer? Agora eu estaria no lucro, já encerrei com prejuízo, aí já fico com a cabeça quente, aí começo a fazer um monte de coisas erradas. O primeiro trade de hoje, ele começou exatamente nessa situação. Hoje, a gente teve uma operação aqui, que o start dele se deu no rompimento de 52,865. Deixa eu pegar o gráfico do mini aqui. É claro que eu não vou ter mais esse estudo, porque os pontos já mudaram, né? Enfim. Mas a gente tinha uma entrada aqui no rompimento desse 52,815. Como a gente tem uma condição de esperar 5 minutos ou avançar 50 pontos, essa operação deu entrada no avanço de 50 pontos, a gente entrou nela a 52,865. No instante seguinte, começou a formar esse candle vermelho e a coisa veio aqui para baixo. Falei, nossa, agora vai desandar. Imaginem vocês se eu estivesse trabalhando aí com um número de contratos maiores. Numa situação dessa, eu falei, agora tem que sair fora aqui, o prejuízo está forte demais, isso aqui vai dar para trás, tchau, executei aqui o stop. E, no entanto, a operação reagiu, e a gente acabou faturando 50 pontinhos nela. Voltou aqui para cima, pegou uma das nossas regras de defesa do stop, né? A gente acabou fechando positivamente. Então, eu acho que trabalhar com poucos contratos, para a nossa cabeça aqui, ajuda a gente a conduzir aí com tranquilidade, né, essas operações. Eu estou tentando desenvolver lá internamente aí com o pessoal de TI, ver se a gente consegue mais para frente criar um robô, alguma coisa nesse sentido, para colocar essas regras que a gente está colocando aí de forma manual, empírica, fazendo ajustes, colocar alguma coisa que possa entender essas regras e executar isso daí de forma automática. Se isso acontecer, essa parte emocional ela vai ajudar bastante. Por quê? Porque aí a gente planejou a entrada, apertou o botãozinho ali para entrar e apertou o outro botão ali do robô, e aí automaticamente a gente só vai sair quando alguma regra for atingida. Aí talvez fique mais fácil de trabalhar com capital maior, mas por enquanto eu acho mais tranquilo mesmo operar com capital menor.
Vamos voltar aqui, falar agora um pouquinho das operações de day trade. Deixa eu só ver se tem mais alguma colocação. Bom, obrigado aqui pelo retorno, Gather. Realmente a gente está com um índice de acerto muito bom. Sem querer abusar, tem como você acrescentar na planilha o horário das entradas de day trade para fins de estudo? Olha, os horários você teria que pegar, porque todas as operações que a gente faz, elas são colocadas aqui no fórum. Então, eu também passo o aviso das entradas por aqui. Só você digitar o INJ15 aqui no campo de busca, você vai encontrar essas entradas. Agora, pelo dinamismo todo do fórum, o fórum não é só day trade, a gente faz a análise de um monte de ativos, ou seja, tudo que é relacionado com o mercado financeiro, e eu ainda coloco também notícias relacionadas com as empresas para a gente procurar entender aí determinada movimentação, como é que se diz? Determinada movimentação de preço desse ou daquele ativo. Então, aumentaria bastante a complexidade a colocação desse horário. Nesse momento, eu não conseguiria incluir também essa informação. Então, você teria que pegar isso daí pelas postagens mesmo através do fórum. A ideia seria o quê? Seria, não sei se você já me acompanha ou não através do fórum, se você quiser seguir essas indicações, comece a participar do fórum, né? Que eu fico lá durante todo o pregão, eu não fico no trade ao vivo, eu fico no fórum, que é uma interação de forma diferente, não é por áudio e vídeo, e sim de forma escrita, mas com a vantagem que tudo que é discutido fica aqui registrado, né, ao longo de todo o pregão. E se você tem interesse, em particular, apenas no mini índice, coloca aqui no campo de busca o INJ15, a gente tem pedido aí para o pessoal, sempre quando for postar, colocar no título do post esse código, né, para facilitar a localização pela busca. Aí você vai ter todas as possibilidades, tudo que vai surgindo ao longo do pregão. E, eventualmente, starts que possam aparecer. Falando, abrindo um pequeno parênteses também, com relação aos day trades com o mini índice, justamente porque isso daqui trouxe que eu percebi uma demanda muito grande de pessoas que estão vendo, claro, né, natural. A pessoa começa a ver esse índice de acerto muito alto e essa grana aí toda que tá entrando aqui para a carteira, fala, eu quero participar também, eu quero fazer o day trade também. Só que, pessoal, para fazer day trade é importantíssimo o conhecimento de análise gráfica. Não dá para fazer day trade simplesmente se você não conseguir analisar bem um gráfico de preço, né? Por exemplo, uma das regras do day trade que a gente tem de inversão de movimento. O que é inversão de movimento? Candlestick tem sinais aí que vocês precisam conhecer para poder fazer essas modificações. Para planejar uma entrada de day trade, tem que conhecer bem a análise técnica também. Então, quem não tem esse conhecimento, fica difícil participar dessas operações. Por quê? Porque day trade, as tomadas de decisões têm que ser muito rápidas. E o que eu consigo fazer através do fórum? Eu consigo passar, dentre aquele monte de análise de ativos que eu faço, né, eu estou sempre dando uma olhadinha no índice, opa, visualizei aí uma condição, eu passo uma possibilidade, mas eu coloco a entrada. Os ajustes pós-entrada, eu não consigo colocar a tempo para vocês irem lá e fazerem as modificações de estoque. Então, é preciso que vocês entendam bem essa movimentação de preços e essas regras que a gente está colocando, para que vocês mesmos consigam fazer essas alterações. E mais, eu tenho certeza que eu perco muitas oportunidades de day trade que surgem ao longo do dia, justamente porque eu não consigo ficar focado o dia todo neles. Se hoje a gente já está com esse desempenho alto aí na carteira direcional, esse alto ele poderia ser mais alto ainda se alguém tiver a disponibilidade de ficar full time ali só olhando o gráfico do IN o pregão inteiro. Eu tenho certeza que tem muito mais oportunidades que estão aparecendo ao longo do dia que eu não consigo pegar, porque no fora a gente trata de outras coisas também. Então, pensando justamente nesse ponto,
e na demanda essa que estão surgindo, principalmente nessas operações de day trade, nesse mês de abril, eu programei 2 cursos, né? O primeiro que vai acontecer agora no próximo dia 11, de análise técnica, para quem está começando, só que não vai ser aquela análise técnica teórica ali, pegando toda aquela parte teórica, movimentação de preço. Não, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, baseado no gráfico, no nosso dia a dia geral, a partir do que a gente está vivenciando, mostrar ela de forma bem prática, para que você já comece a entender direto no gráfico de preço. Então, não vou fazer uma definição, olha, a tendência de alta é feita de topos e fundos, ascendentes, não estou nem mostrando um ativo, aí a gente faz aquele movimento ideal, isso é uma tendência de alta, isso é consolidação, tá, mas e na prática, e no dia a dia, e nos dias de hoje? O que acontece de fato? Figuras de impulsão, tá bom, tem aquela conceituação teórica da figura de impulsão, olha, ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido, a projeção é essa altura da figura para cima, mas e no dia de hoje? É exatamente isso que está acontecendo? Mudou? Então vamos pegar a situação exatamente prática com o que está acontecendo. Então, para quem está começando no mercado, dia 11 eu vou fazer um curso de análise técnica, né, para que vocês consigam entender essa dinâmica aí dos preços e consigo, independentemente de ser operação de day trade ou swing trade, consigo fazer o planejamento dessas operações e, principalmente, conduzir o trade conforme ele vai se desenvolvendo. Porque já tem um bom tempo que eu tenho percebido que aquele plano inicial que a gente traça, ponto de entrada, objetivo e stop, se a gente deixar ele quieto, sem fazer intervenções, conforme a operação vai se desenvolvendo, pela lei de Murphy, acaba dando stop. Por que acaba dando stop? Porque já tem muito tempo que a gente não tem uma tendência longa, uma tendência consistente. Como o stop ele é sempre menor do que o retorno potencial que a gente procura alcançar, mesmo estando trabalhando com a possibilidade maior de retorno da operação, como o stop ele é menor e em função das idas e voltas ali do índice, o stop ele acaba sendo pego primeiro do que o retorno que a gente gostaria aí de atingir. Então acaba levando um grande número de stops. Por isso é importante saber conduzir o trade depois que ele se inicia, fazer as mudanças do plano original. Então essa visão toda eu pretendo passar nesse primeiro curso do dia 11 de abril. Quem já conhece bem a análise técnica, se quiser participar, fica o convite também, né? Mas não teria assim não teria tanta necessidade de participar desse curso também. Agora, no dia 25 e depois no dia 27, que é um dia útil de pregão, a gente vai fazer um curso avançado no day trade, só focado no mini índice, para mostrar exatamente na prática. Porque não adianta nada a gente ter uma ferramenta boa, que tem se mostrado que esse setup que a gente está se desenvolvendo, se vocês não tiverem aquela sacada inicial para enxergar uma possível entrada e qual o potencial aí de alta ou de baixa que pode chegar a partir daquele ponto, né? Ou seja, aquela tacada inicial, aquele olho clínico, para poder planejar as entradas com alvos factíveis. Então, esse curso avançado de day trade a gente vai fazer no dia 25 e depois full time no dia 27. Na realidade, o curso é no dia 25. No dia 27, o que a gente vai fazer? Eu vou ficar com vocês durante o pregão inteiro, das 8h45 até 17h45, para rastrear durante todo o pregão essas operações de day trade. Só que a ideia seria o quê? Vocês fizeram o curso no sábado, então vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na segunda-feira aí, aí que as dúvidas vão surgir de verdade, né? Se vocês realmente entenderam, se eu conseguir passar o que eu gostaria para vocês, e essas dúvidas vão surgir no momento certo, e aí a gente vai com o pregão rolando, realmente fazer essas operações ao vivo. Tem custo? Sim, é um curso, tem custo, mas se bobear até no retorno aí do dia 27, se a gente tiver um dia aí bem volátil, de repente até aquele investimento que vocês fizeram no curso, vocês podem até conseguir retirá-lo aí
pelo o retorno das operações. E mais, não é só um dia, né, pessoal? Vocês pegando bem essa metodologia, vocês já viram como é que a gente está conseguindo aí altos retornos aí na carteira direcional. Então, realmente, eu acho que vale a pena vocês participarem, né? Quem puder participar, reforço o convite. Então, nesse mês de abril, vão ter esses dois cursos, um avançado de Day Trade, 25 e 27, e outro para quem está começando, para mostrar análise técnica, só que vai ser um curso prático para mostrar, a partir do gráfico de preço, das nossas situações reais, como é que a gente vai usar análise técnica nos dias de hoje e no nosso mercado especificamente, que desde o pós-subprime aí está sendo um mercado bastante difícil. Bom, vamos voltar lá na carteira, que a gente começou a falar do mini, né, para dar sequência aqui na nossa palestra. Vamos lá, Day Trade. Então, a gente trabalha aqui no Day Trade, na carteira, nesse ano, apenas operações com o mini índice, né, 5 contratos, margem de R$1.000, por quê? Porque a gente tem pela Rico R$200 para cada contrato que a gente negocia. Com R$1.000 eu consigo trabalhar aí com 5 mini contratos. Só antes de continuar, o Ramos está perguntando, sugestão, Evandro, você poderia ter uma sala no trade ao vivo? Sim, Ramos, eu concordo com você. Por que eu não entro lá no trade ao vivo? Porque a gente tem dois tipos de ferramentas para atender diferentes públicos da corretora. Tem muita gente, principalmente no trabalho, que não consegue participar do trade ao vivo. Por quê? Porque o trade ao vivo tem interação por áudio e vídeo. Imagina você no seu trabalho, dependendo de onde você trabalha, ficar ali com o computador, com fones de ouvido, né, ouvindo aí o que é esse ou aquele professor tá dizendo. Não dá muito certo. Tem muita gente que simplesmente não tem essa condição. Agora, internet, praticamente todo mundo tem no trabalho. Então, mesmo aquele que não tem muito tempo de acompanhar o pregão full time, através do fórum, ele pode pegar a hora que dá um tempinho, né, um intervalo para o café, almoço, etc., ele entra no fórum e vê aquilo que está rolando, né, ao longo do pregão. Tem alguma coisa interessante? Ele vai lá, opa, deixa eu fazer aqui uma programação, deixa eu deixar aqui um start aqui, colocar aqui alguma ordem. Ele consegue visualizar tudo que está se inteirando. Se ele tiver uns minutinhos, mesmo ele não estando acompanhando o pregão, ele vai lá, opa, tá acontecendo isso no dia de hoje, legal. Já no trade ao vivo, não, trade ao vivo, como o próprio nome diz, é ao vivo. Quer dizer, se eu entrei agora, faz de conta que agora são 2 horas da tarde. Eu não sei o que aconteceu da hora que o pregão abriu até agora. Eu vou saber, a partir do instante que eu entrei, o que pode acontecer desse momento em diante. E no fórum está tudo registrado. E mais, quem só tem tempo de olhar o mercado à noite, chega durante a noite, entra aqui no fórum, né, e vai ver tudo que foi discutido ao longo de todo o pregão. Então, a gente não pode abrir mão também dessa ferramenta, né? Uma ferramenta acaba complementando a outra. E como eu falei para vocês, no fórum eu toco não apenas day trade, mas tudo que é relacionado com o mercado. No trade ao vivo tem uma sala para swing, uma sala de day trade, mini, opções, uma sala para cada tipo de operação. No fórum não, no fórum é tudo. Tudo que está relacionado com o mercado de ações, a gente está desenvolvendo aqui. Contratos futuros, commodities, ações, opções, noticiários que afetam empresas específicas ou a economia como um todo, quer dizer, tudo que pode afetar o nosso mercado financeiro está sendo colocado aqui no fórum e discutido. Então, esse é o motivo pelo qual eu não participo lá do trade ao vivo, eu faço um trabalho em paralelo, né, mas são duas ferramentas distintas, né, e uma acaba complementando a outra. E a ideia nossa, né, independentemente do trade ao vivo, minha também, é que vocês consigam desenvolver a independência de vocês, claro, a gente vai sempre dar aquele suporte, aquela assessoria atrás, mas que vocês consigam caminhar com pernas próprias. Por quê? Cada um vai ter um tipo de operação que vai se identificar mais. A partir do instante que vocês tenham aquele conhecimento,
aí vocês vão embora, aí vão de vento em popa. Então essa é a ideia, né? Que vocês consigam aí, a partir daquela base inicial, irem embora, né? De vento em popa e poderem determinar as operações de vocês especificamente, não apenas aquelas operações que a gente está enxergando ao longo do pregão. Tem muitas outras operações que podem estar ocorrendo, né, que a gente, por algum motivo, não visualiza e vocês acabem visualizando. Então, a ideia é que vocês caminhem aí com pernas próprias. Garra trade. Meu caso, opero escondido do meu chefe. Beleza? Por isso, operar 15 minutos. Bom, eu também me dei muito bem com esse gráfico de 15 minutos. Já trabalhei com tempos menores, né? Mas para mim, 15 minutos foi um tempo assim que eu me identifiquei muito bem. Ele é muito mais tranquilo, dá tempo das formações ocorrerem, né? Podem nos surgir tantas operações, né? Quanto quem opera com tempos menores, mas quando surgem operações, normalmente são boas operações. Então, eu também me identifico bastante com os 15 minutos. Vamos lá. Então, características do day trade. 5 contratos, né? Como é que são as indicações dessas operações? A primeira delas é sempre através de um relatório que eu preparo todos os dias, chamado call. Ele é publicado aqui na página das estratégias, análise de mercado, estratégias. Vocês vão cair aqui. Aqui ficam as operações que o André Moraes solta, né? E tem um botãozinho aqui, baixa aqui o call diário. Então, o de hoje eu não consegui terminar ainda, devo terminá-lo aí entre amanhã, no máximo sábado já deve estar ok para vocês baixarem. Mas normalmente eu sempre finalizo esse relatório no mesmo dia aí que o pregão encerrou, o pregão termina, eu começo a trabalhar em cima do relatório e no início da noite ele já fica disponível. Então tem esse botãozinho, baixa aqui o call diário, ou através do fórum, tudo vai sempre em primeira mão através do fórum. Então as indicações do day trade com mini índice, a primeira indicação é sempre mediante estudo prévio que eu fiz através desse relatório call. E as demais? As demais através do fórum, conforme o pregão vai rolando. Então, tem sempre aquele primeiro estudo, depois as outras oportunidades vão surgir sempre através do fórum. E por que só fórum e não HB? Justamente porque a gente ainda não tem uma ferramenta dedicada para essas operações de day trade. E principalmente, essas operações, elas têm que ter o quê? As tomadas de decisão têm que ser extremamente rápidas. Entrada, saída e administração dos stops. Digamos que eu colocasse uma operação via HB. Tá, entrada acima de tal ponto, objetivo aqui, stop aqui. A operação deu entrada. E depois, como é que eu vou fazer a manutenção? Se eu coloquei o status da operação, eu teria que colocar todas as modificações. Não conseguiria fazer isso via HB. Já combinei com o pessoal do fórum, falei, estudem bem essas regras aqui que a gente colocou, né, para que vocês, pós-entrada, consigam administrar o trade depois, porque eu não vou conseguir, em tempo hábil, passar aí para vocês as mudanças aí de stop conforme o trade vai evoluindo. Então é importante que vocês conheçam bem essas regrinhas aí que a gente está determinando, né, e que estão sempre sofrendo revisões também. Eu tenho um limite aqui de encerramento das operações, no máximo 15 minutos antes do final da sessão, ou seja, até 17h45. Por quê? As operações de day trade, a gente utiliza uma das 3 boletas de day trade, Super Day Trade, boleta Scalper, ou a boleta de day trade simplesmente. E todas essas boletas, elas trabalham com alavancagem, para a gente, por exemplo, utilizar aqueles R$200 para operar o mini, a gente tem que usar uma dessas 3 boletas. Se for pela normal, com R$200 eu não conseguiria fazer. E as boletas de day trade, elas têm um robô que 10 minutos antes de fechar o pregão, ele vai lá, bloqueia as operações, e onde é encerrado lá no leilão de fechamento. Para não ficar à mercê desse robô, então coloca um limite de tempo, né, com folga de 5 minutos, ou seja,
15 minutos antes de fechar o pregão, ou seja, 17h45, eu vou lá, no ponto que tiver com alguma operação aberta, eu vou lá, encerro a operação para quê? Para não deixar aí a margem do robô. Até porque as operações lá com mini índice, por elas terem ajuste diário, nem sempre o preço de fechamento ele corresponde ao preço de ajuste. Então, não quero ficar à mercê de toda essa variação. Quero ter o controle do ponto que eu estou encerrando a operação. Por isso tem esse limitador de 15 minutos de tempo. Relação de risco, preferencialmente acima de 1:1. Por que preferencialmente acima de 1:1? Porque eu também trabalho com relações menores que isso. Até porque, como a gente tem tanta regra protetiva de mudança de stop, que praticamente aquele stop inicial que a gente coloca, ele tem pouca relevância. Por quê? Conforme o trade vai se desenvolvendo, a gente já mexe rapidamente no stop. Então, aquele stop inicial vai ser muito, muito difícil ele permanecer até o final da operação. Então, um stop apenas para constar, mas que na prática, muito dificilmente, ele vai ficar até o final. Depois, para evitar aquelas falsas entradas, que muitas vezes ele cutuca e volta, a gente criou aí um time aí para poder esperar para ver se realmente aquele rompimento, aquele ponto que a gente determinou, vai ocorrer. O que é esse time? Toda vez que entrou naquela região de entrada, por exemplo, hoje a gente tinha uma primeira entrada acima de 51.815. O que vai fazer? Passou dos 51.815, eu abro o gráfico de 5 minutos e vou esperar ali ver se algum candle fecha acima dos 51.815. Fechou? Ok, entro na operação. Ou, de repente, eu estou esperando fechar, de repente, vem uma pancada forte para cima, fechou 100 pontos acima. Nossa, eu não entrei na operação. Então, ou avançar 50 pontos. Foi a entrada de hoje. Ele deu um pico para cima, 51.865, 50 pontos acima, a gente entrou, independentemente dos 5 minutos. Então, uma condição ou o que ocorrer primeiro, ou 5 minutos dentro da zona de entrada, ou avançar 50 pontos. Isso para tudo, para entrada, para a saída também, se a gente tem um stop, também para não ser violinado, né? A gente também costuma esperar esses 5 minutos ou 50 pontos. Depois, essa regra aqui eu criei recentemente, por quê? Que a gente percebeu aí nesses últimos dias, a gente estava com algumas saídas prematuras. Por essa regra dos 100 pontos, que eu já vou comentar, né? Que garante pelo menos 50 pontos de lucro, e depois o trade vai embora e até chega no alvo. E aí? Puxa vida, tudo bem, legal, consegui sair da operação, 50 pontos de lucro, beleza, mas poderia ter ganho 300, 500, porque bateu lá no alvo e eu ganhei apenas 50. Isso também não traz uma sensação muito legal para o nosso emocional. Então, eu criei uma condição de reentrada na operação se eu fui estopado, eventualmente, por exemplo, por essa regra dos 100 pontos. O que é essa reentrada? Bateu no ponto, voltou a subir, superou aí uma máxima anterior, a gente volta de novo para a operação, né? E vamos que vamos aí, vamos ver se a gente consegue chegar lá no objetivo. Então, criei essa condição de reentrada. Depois, as mudanças de stop. Muitas vezes a gente faz um planejamento da entrada acima de tal ponto, uma operação de compra, ou abaixo de tal ponto, operação de venda. Aí no pregão seguinte, como a gente não tem bola de cristal, né, abre de repente 100 pontos acima do ponto que a gente determinou para entrar. E aí, o que eu faço? Não faço nada, abriu já lá em cima do preço, não queria entrar perto daquele valor e ele abriu muito, muito lá para cima. Então, eu tenho uma situação para contemplar essas aberturas com gaps acima dos 50 pontos. Se acontecer uma abertura 50 pontos ou mais daquele ponto que a gente determinou, entra no valor de abertura, como? Vocês vão perceber isso naquele leilão de abertura. A hora que estiver nos instantes finais, o leilão sempre encerra às 9 horas, em função do preço que está sugerindo ser aberto, vocês colocam uma ordem ali numa condição melhor para vocês conseguirem comprar na abertura. E se não conseguir, já solta a ordem logo ao mercado no primeiro negócio para conseguir entrar. Tá, entrou na operação.
E o stop, aonde que vai ficar? Aí espera 5 minutos, porque muitas vezes ele dá aquele pico para cima, depois volta um pouco, depois começa a subir, então espera 5 minutos, marca a mínima se for uma operação de compra e deixa o stop 50 pontos abaixo. Stop ajustado com folga. Aqui eu preciso corrigir isso daqui, não é folga 5 pontos não, pessoal. É com folga de 50 pontos. Depois eu vou dar uma acertada aqui, 50 pontos do gap, e aqui é folga de 50 pontos também. Tem um erro de digitação. Depois, a regra de inversão. O que é inversão? Operação de compra, sinalizou aí mudar de direção, o que eu faço? Seja o que Deus quiser? Não. Opa, sinalizou aí mudança de direção, eu vou lá e trago o meu stop aí na confirmação desse sinal, também com folga de 5 ou 50 pontos. Então, aquilo que eu comentei com vocês, tem que conhecer a análise gráfica para enxergar o que é um sinal de inversão de movimento para poder fazer a mudança de stop. Aí a nossa famosa regra dos 100 pontos, que boa parte dos trades foram encerrados a partir dessa regra. Toda vez que a operação deu entrada, avançou 100 pontos, a gente já coloca o stop 50 pontos no lucro. Então aí já vai garantir uma saída de pelo menos 50 pontos. Depois, break-even ou lucro. Aqui é a movimentação natural do candle a candle. Eu tenho uma entrada aqui, um objetivo aqui em cima. Aí os candles vão surgindo ao longo do tempo, né? Entrou um candle fechado aqui na zona de lucro, eu já trago o stop para baixo desse candle. Mais um fechado na zona de lucro, abaixo desse candle. Eu vou movimentando os stops conforme vai se desenvolvendo a partir de um candle fechado na zona de lucro, ou ele vai para o 0 a 0, ou para algum ponto no lucro, sempre abaixo da mínima anterior, quer dizer, abaixo da mínima desse candle, se for uma operação de compra. Também tem que conhecer a análise gráfica para saber o que é candle, né? O que a gente está querendo dizer com isso. Depois, isso aqui é para tirar aquela situação do famoso quase, né? Digamos que eu tenho uma operação, como pegar a situação de amanhã. Eu estou com um start aqui possível acima de 53.485 para buscar 54 mil. Digamos que essa operação se inicie, aí está subindo, está perto aqui dos 54 mil. Chegou aqui a 53.030 pontos. Puxa, chegou quase nos 54 mil. Não chegou ainda, mas chegou em 53.030. Está a 70 pontos do objetivo? Sim, está a 70 pontos do objetivo. Aqui foi primeira vez que chegou perto desse ponto. Aí o que eu vou fazer? No primeiro teste, se o stop ainda não estiver protegido, não estiver no lucro, eu levo esse stop lá para o 0 a 0. Aí os preços começam a se movimentar, mais uma vez chegou perto lá dos 53 mil, dos 54 mil, a 70 pontos de novo. Mas não chegou nos 54 mil, mas fez o segundo teste. O que eu faço? Eu travo o stop 100 pontos abaixo. 54 mil, coloco o meu stop gain em 53.900. Isso é para evitar aquela sensação do quase. Então, muitas vezes ele começa bem, chega perto do objetivo, depois não conclui e começa a devolver tudo. Então, para evitar a sensação do quase, a gente tem essa regra dos 70 pontos. E uma outra que eu criei há pouco tempo também, muita gente entra e acontece isso daqui. Uma entrada aqui, por exemplo, depois começa a andar de lado, sem direção. Lateralizou e está dentro da zona de lucro, sai da operação, né, embolsa o lucro que conseguir e espera descongestionar novamente. Então, essa regra que eu criei aí de lateralização. E outras regras eventualmente podem ser criadas, né? Como eu falei para vocês, eu estou sempre fazendo backtest aí nesses trades, né? Tentando aí otimizar esse setup da melhor forma possível. Tem que ter em mente o seguinte: nem sempre o que está funcionando bem hoje, ele vai continuar funcionando bem sempre. Então é importante a gente estar sempre revisando esse setup, essa metodologia e aprimorando, né? E nada melhor do que para a gente conseguir fazer isso daí através do
backtest. Então, essas daqui são as regras dos day trades que a gente tem. Aqui, para vocês conseguirem baixar o PDF da carteira, só clicar aqui. Nesse momento, as operações abertas, né, que a gente tem no dia de hoje, essas duas, como eu comentei para vocês, já o stop melhorado pela regra dos 2%. E o que a gente fez de operações hoje? Aqui os encerramentos, né? Aqui a Suzano que eu comentei com vocês, que a gente saiu por essa regra de inversão de movimento com loss, mas esse loss menor do que o que a gente tinha planejado inicialmente, então foi um loss melhorado, né? Saímos também de Cielo Cosan. Aqui as operações com mini, né? No geral acabou fechando positivamente, mas por conta desse loss aqui, dessa operação de 235 negativo, né? O dia hoje acabou não sendo tão positivo como tem sido aí outros, como foi ontem. Ontem foi um dia maravilhoso, né? Anteontem também, né? Mas de qualquer forma acabou fechando no positivo também. Então aqui as operações que a gente fechou no dia de hoje. Essa parte do de olho para pregão de segunda-feira ainda não revisei, ainda vou dar uma passada geral nos ativos, né, de A até Z. E aqui a gente tem esse desempenho maravilhoso aqui desse ano da carteira de 2015, que já está batendo muito a carteira do ano passado, que não tinha day trade, né, onde a gente está com 148 operações encerradas. Isso daqui o índice de acerto, e aqui as negativas. Mas como vocês viram, grande parte disso daqui estão lá nas operações de day trade. Isso aqui é o que a gente já conseguiu embolsar aí, quase 19%, com apenas 3 meses de carteira. Estamos entrando hoje no mês de abril, né? Vocês já imaginam aí, continuando da forma que está, como é que a gente não vai conseguir estourar aí esse saco aí do Papai Noel até o final do ano. Então, realmente, aqui está sendo aqui uma super sacada, né? Para ninguém poder reclamar aí desse ano aí que não conseguiu ganhar dinheiro com o mercado. Realmente eu estou muito animado com essas operações, principalmente com essas operações de day trade, né? E a ideia sempre é passar isso aí para vocês também. Deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas. Olha, uma delas que eu posso te mostrar é exatamente essa daqui, Garra. Aqui a gente tinha, deixa eu ver qual foi exatamente essa operação. Aqui, 53.230 e eu saí a 53.400 de objetivo em 53.485. Foi exatamente, só que durante o dia isso aqui era 53.200 pontos. Começou a formar aqui essa sinalização de fundo, né? Lá no fórum você vai conseguir localizar o gráfico que estava se formando exatamente desse start. Tá, aí o que eu fiz aqui? Vamos ver se eu vou conseguir localizar aqui. Aqui. Consegui um candle fechado nos 5 minutos. 53.230, que foi o valor que eu entrei, ok. Então deu a entrada. E aí em seguida, ele começou a fazer o quê? Essa lateralização aqui. Eu saí bem no começo dela aqui. Saí em 53.400. Quando o quê? Ele deu uma pancada inicial, depois perdeu força no movimento. Então apliquei exatamente essa regra da lateralização nesse trade aqui, que foi o quê? Foi, acho que a segunda ou terceira operação que a gente... Não, foi acho que... Deixa eu ver aqui uma coisa. Essa daqui foi a... que elas estão aqui na ordem. Aqui. Não, aliás, essa daqui foi a última operação. As duas primeiras saídas pela regra dos 100 pontos. Essa daqui foi a que deu stop loss, que foi justamente quando a gente fez a operação, que eu me lembro muito bem, foi quando ela formou aqui essa sinalização de topo. Eu entrei, se não me engano, nesse rompimento, foi aqui mesmo, acima dos 53.415. E ela acabou formando essa máxima aqui, depois deu esse candle vermelho, eu deixei o meu stop protetivo de inversão de movimento aqui abaixo de 53.280. Fechei 50 pontos abaixo, 53.230.
53.230, que foi essa daqui que deu negativo R$235. Então essa foi a terceira operação, e depois a gente conseguiu uma operação positiva que trouxe aí o nosso caixa para o positivo no final do dia. Então foram as operações que a gente fez aí ao longo do dia. Bom, pessoal, fica um pouco difícil de conseguir passar tudo isso aí em detalhes, né, através de uma única palestra, por isso que eu reforço o convite, né, e esse foi o intuito maior de eu programar aqui esses dois cursos aí para o mês de abril. Então, a ideia das palestras é mostrar aquilo que a gente vem fazendo, né, e o potencial que a gente pode conseguir. Mas a ideia principal é o quê? É desenvolver bem aí que vocês se desenvolvam bem de forma independente e consigam planejar com segurança as operações de vocês. E é claro, eu vou estar sempre ali no fórum, tem o pessoal do Trade ao Vivo também para vocês pedirem um help, né, para reavaliar aquilo que vocês estão enxergando naquela movimentação de preços. Tem outros pontos que a gente precisa olhar também para poder fazer bem o planejamento de uma entrada, que seria o quê? Alguns indicadores que a gente tem que considerar, médias, enfim, tem bastante coisa que a gente precisa considerar para uma boa tomada de decisão, para um bom planejamento de estratégia. Essa palestra, como eu passei para vocês, ela vai ser disponibilizada também lá no meu canal do YouTube, só não vou conseguir fazer isso para vocês hoje, né? Hoje realmente tem o chat de fechamento que eu fiz hoje à tarde, e essa palestra não vou conseguir fazer esse envio ainda hoje, mas amanhã, no máximo sábado, já vai estar lá para vocês, meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Quero agradecer a presença de todos aí, nessa antivéspera de Páscoa, desejo a todos uma excelente Páscoa, e semana que vem a gente está de volta aí, com toda a força aí, espero também poder encontrar ótimas oportunidades para a gente conseguir aí engordando cada vez mais essa carteira aí que realmente está show de bola. Obrigado a todos, pessoal. Valeu, um abração.